Vamos então agora fazer os exercícios para que a gente possa entender o conceito de variável, o conceito de escopo de variáveis. Vamos colocar então na prática. Para isso nós vamos abrir o bloco de notas e nós vamos fazer tudo aqui no bloco de notas. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês o que vem a ser uma variável. Coloca aqui o nosso comando, php, pronto, php, e vou mandar imprimir. Estou estudando variáveis. Aqui eu tenho que colocar o ponto e vírgula, porque eu estou finalizando o comando PHP. E aqui eu fecho o comando PHP. Vou salvar esse arquivo dentro do curso PHP. Vou salvar como ex.php. Vou colocar ex01, para ficar exercício 01.php. Vou salvar. E aqui no meu localhost, localhost, nós já configuramos x01.php. Então é aqui. Então está aqui, estou estudando variáveis. Então como que eu fiz aqui? Na verdade eu não fiz muita coisa não. Eu simplesmente iniciei um comando PHP e coloquei para imprimir esse valor. Agora, se eu quisesse imprimir esse valor de forma diferente, eu vou criar então aqui, olha só, uma variável. Vou chamar essa variável de A. E vou dizer que essa variável vai receber 2. Pronto. Agora, se eu quisesse imprimir essa variável, eu faria assim, ó. O valor da variável A é. Eu vou colocar um ponto e o valor da variável. Um detalhe interessante aqui é por que eu estou colocando esse ponto. Esse ponto significa concatenação. O que é concatenação? Você vai juntar o valor dessa variável com o valor desse texto aqui com o valor da variável. Então aqui, vamos ver o resultado. Fica assim, localhost, já está aqui. Ó, o valor da variável A é 2. Então o que aconteceu? Eu armazenei o valor 2 dentro de uma variável A. E aqui eu mandei imprimir esse valor. Se aqui eu tivesse uma variável B e colocasse assim, recebe 15, eu ainda poderia fazer mais. Aqui vai dar um valor da variável B, aí você põe o quê? B. Executando, vamos salvar aqui e vamos atualizar aqui. Ó, observa o que aconteceu, aqui ficou tudo junto. Por quê? Porque, como nós falamos, o PHP ele precisa de código embutido dentro da linguagem para que ele possa trabalhar. Precisa de código HTML. Aqui, em momento algum, eu dei a nova linha. Então, se eu quisesse fazer isso, eu ia precisar utilizar uma tag HTML. Eu vou imprimir aqui a tag BR. Então, eu vou colocar a tag BR e vou executar esse comando do jeito que está, só para que você possa visualizar. Observa o seguinte, que aqui deu um erro, né? Deu um erro. Por quê? Porque aqui nós estamos utilizando um comando HTML e nós estamos utilizando o eixo. Então, toda vez que você for utilizar, você tem que colocar o comando HTML entre aspas. Salvando aqui agora. Então, nós temos o nosso valor. O que eu pedi aqui? Eu usei essa tag HTML simplesmente para quebrar a linha, que é justamente o que faz a tag BR. Muito bem. Agora eu vou fazer uma terceira variável e vou chamar essa variável C. E vou dizer que a variável C
vai receber o valor de A mais o valor de B. E aqui, copiar aqui, eu vou então imprimir o valor de C. Esse exemplo aqui não nos leva a muito lugar não, é só para a gente conhecer os conceitos de variável. Executando, aqui também eu vou colocar um BR. Salvar. E está aí, ó. Então, o valor de A, ó, somou os dois. Vamos entender, então. Eu peguei o valor de A, armazenei dentro dele o valor 2. Criei a variável A, criei a variável B e criei a variável C. Sendo que eu somei A mais B. Lógico que eu poderia colocar aqui 15 mais 2 diretamente, sem problema nenhum, ia dar também o mesmo valor. Mas isso eu não fiz. Eu coloquei, armazenei dentro de variáveis. Quando eu quis imprimir, observa que eu coloquei o caractere ponto. Esse ponto significa a concatenação daqueles valores. Agora eu vou fazer uma mudança aqui, só para você ver a diferença. Observa que essa variável C, ela foi declarada como sendo uma variável minúscula. Aqui eu estou colocando a variável com o tipo maiúsculo. Vamos salvar e vamos executar. Veja que o valor o valor 17, ele não foi impresso. O comando HTML, ele foi impresso normal, o comando action, na verdade, para imprimir o valor. Mas por que não foi impresso, no caso, o valor C? Porque ele não localizou essa variável. Na verdade, ela não foi referenciada em lugar nenhum. Por quê? Porque essa variável minúscula é diferente dessa variável maiúscula. Quando eu modifico, aí eu tenho o meu valor. Então, esse foi um pequeno conceito, né, de variáveis. Essas variáveis aqui são variáveis globais. Agora, eu vou criar uma função. Ao invés de imprimir esse valor de A mais B aqui, eu vou criar uma função que faça isso. Não se preocupe ainda em entender função, porque função ele vai ser um assunto que nós ainda vamos estudar detalhadamente. Então, não se preocupe ainda em entender o conceito de função. Vou criar aqui uma função. Eu vou chamar essa função de soma. Aqui eu vou colocar o seguinte. E vou colocar assim. Ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou dizer que essa função soma, ela vai simplesmente imprimir o valor de C, que na verdade o valor de C é a soma desses dois valores. E aqui, ó, eu mando primeiramente imprimir o valor de A, depois eu mando imprimir o valor de B, e agora eu vou mandar chamar a função soma. Assim, soma, vou executar, e vamos ver o que acontece. Ó, a mesma coisa, só que eu vou colocar bem aqui para você ver realmente a coisa acontecendo, para não ficar nenhuma dúvida. Usei a função, para você saber que a gente está usando a função. E aqui eu vou dar um BE, um action. Pronto. Só para saber ó, que é diferente. Ó, aqui, ó, usei a função. O valor de C é... O que a gente está querendo mostrar aqui? A questão do escopo. Nesse caso aqui, essas variáveis aqui são variáveis do programa. Essas são as variáveis do programa principal. No momento que eu tenho uma função, essa variável C aqui, embora tenha o mesmo nome da variável C, aqui ele vai entender como variáveis diferentes, em locais de memória diferentes. É o mesmo nome, porém, ele vai entender como outra variável, porque aqui passa a ser uma variável local, utilizada somente nessa função. Todas as variáveis que tiverem dentro dessa função vão ser variáveis locais, mesmo que tenham o mesmo nome, vão ser espaços diferentes. Se eu quisesse imprimir o valor de C dentro dessa função, utilizando essa função, aí eu teria que fazer o seguinte.
eu ia ter que colocar a palavra global C, salvando e executando. Olha aí, agora ele utiliza. Então, essa variável C, que aqui está, não é mais uma variável da função, mas é uma variável do programa principal. Por quê? Porque eu referenciei a ela utilizando a palavra reservada global. Então, aqui eu mostrei para vocês o conceito de variáveis globais e o conceito de variáveis locais. Então, sempre que você quer utilizar dentro de uma função o valor de uma variável, use a palavra reservada função. Se você quisesse, ó, isso aqui tudinho, vamos colocar bem aqui. Isso aqui tudinho dentro dessa função, isso aqui tudo dentro dessa função. Se eu mandar executar, e vai dar isso. O que aconteceu aqui? Aqui ele não reconheceu nem o A e nem o B. Porque o A e o B eles estão referenciados aqui. Aqui não está fazendo nenhuma referência. Essa variável aqui é uma variável da função. Então, se eu quisesse utilizar essas duas variáveis, no caso aqui do meu programa, eu faria cifrão A e cifrão B. Ó, global, cifrão A, cifrão B e cifrão C. Salvando agora, agora todo mundo aparece. Então, esse aqui foi o primeiro exemplo usando o conceito de escopo de variáveis. Existe ainda uma outra forma que você pode fazer isso. Vamos tirar isso aqui, eu vou deixar como estava aqui. Vou colocar bem aqui. E nós vamos utilizar essa mesma função de uma outra forma. Eu vou salvar só para você ver como está. Então, está assim, né? Eu vou tirar, ó, uma outra forma de você fazer isso, sem utilizar a palavra global, é você utilizar da seguinte forma. Ó. Eu quero imprimir quem? Eu quero imprimir o valor de C. Então, ao invés de fazer assim, eu poderia utilizar uma variável global assim. Globals. Aqui eu coloco, olha, entre aspas simples, o nome da variável que eu quero imprimir. E só isso. Salvar, executando, ó. Só vou modificar um valor aqui para saber que modificou, né? Porque senão fica a mesma coisa, de repente pode achar que não alterou nada. Ó, modificou. Então, veja que do mesmo jeito que nós fizemos lá, declarando global aqui, nós podemos utilizar essa variável superglobal aqui, globals. Observa que ela é maiúscula. E aqui dentro desse colchete, eu me coloco o nome da variável a que eu me refiro. Aí ele vai saber que eu estou trabalhando com uma variável global. E assim, essa variável C passa a ser a mesma variável que está sendo utilizada aqui. Primeira forma, utilizando aqui, global, utilizando global dessa forma. Primeira forma foi assim. E a segunda forma, utilizando a palavra globals. Uma outra coisa interessante no PHP é o conceito de variáveis dinâmicas ou variáveis variáveis. Como é isso? Seguinte, eu vou excluir isso aqui. Aliás, eu vou criar um novo arquivo. Deixa eu salvar aqui como. Vou colocar aqui a x02. Vou criar um novo arquivo. E a gente vai fazer o seguinte. Vou criar essa variável A e vou dar o nome para ela de Manuel, que é o meu nome. Eu vou apagar isso aqui tudinho para ficar mais fácil de entender. Então, assim, quando nós trabalhamos com variáveis, você já sabe que a gente trabalha dessa forma. Eu vou então imprimir, só para você ver a diferença, eu vou imprimir a variável A. E é natural que você já sabe o que vai acontecer, né? Aqui eu vou pôr x02.
É porque eu salvei? Ah, sim. Salvando. Ah, é porque nós só salvamos como é x02. Aí ficou um arquivo de texto. Mas na verdade é x2.php. Esqueci de colocar o ponto .php. Muito bem, agora sim. Olha só, Manuel. Então aqui a gente já sabe o que aconteceu. Eu criei uma variável A e atribuí a ela um valor Manuel. Mas agora eu posso criar uma variável de uma variável. A variável A possui o nome Manuel. E eu posso criar com o valor da variável A um outro variável. Para isso, eu faço o seguinte, ó. A vai ser igual Jailton. Então, o que é que significa isso aqui? Significa, primeiramente, nós criamos uma variável A do tipo Manuel. E, dinamicamente, eu criei uma variável da variável A, chamada de Jailton. Eu vou imprimir, então, agora o valor da variável Manuel. Eu vou salvar. E olha só o que eu tenho, Jailton. Mas aí você está perguntando, mas variável Manuel? Eu não criei uma variável Manuel. Criamos. Como é que a gente faz isso? Isso aqui, às vezes, pode ser bem interessante para a gente utilizar em alguns programas. Tem vezes que tem soluções que só saem se você criar variáveis dinamicamente. Para você entender melhor. Eu tenho aqui, ó, essa variável A, da forma que está aqui, ela tem esse valor de Manuel. Quando você cria uma variável, ou seja, uma variável de uma variável, o valor que estava naquela variável passa a ser o nome da variável que você criou. Por exemplo, A, o valor de A é Manuel. Assim, eu imprimo Manuel. Quando eu clico cifrão, cifrão, é como se eu estivesse dizendo assim, ó. Mesma coisa se eu estivesse dizendo assim. Manuel recebe Jailton. Então, usar essa estrutura aqui é a mesma coisa que usar essa estrutura aqui. E observe que essa variável Manuel foi criada de forma dinâmica. Ela não existia, ela foi criada de forma dinâmica. O valor da variável passa a ser uma variável. E aí você pode utilizar essa variável no seu programa. Você também poderia imprimir isso. Olha como você poderia fazer. A mostrar aqui como você poderia fazer isso. A salvar. Qual foi o erro aqui? Ah, sim, faltou aqui o... Veja bem, ó. Aqui, então, eu criei o quê? Eu imprimi o valor da variável A, que é a variável Manuel. A variável A que tem como valor Manuel. E aqui eu imprimi, né, se eu poderia até tirar isso aqui, ó, o valor da variável criada dinamicamente. Então, quando eu me refiro, aqui no caso, eu poderia fazer assim, ou eu poderia fazer assim. Eu vou colocar das duas formas. Então, pronto. Está aqui os valores passados já. Então, veja. Aqui eu vou executar esse comando. E está aí, ó. Vou maximizar aqui. Então, o que nós fizemos aqui? Primeiramente, nós criamos uma variável de forma normal. Está aqui a variável A. E atribuímos a ela o valor de Manuel. Depois nós criamos uma variável de uma variável e atribuímos a ela o valor de Jailton. Aí eu fiz a impressão da seguinte forma, né? Então está aqui, a criação da variável, esses valores aqui vão ser interpretados aqui. A criação da variável, então se eu tenho
SA, ó, Manuel, e criei a variável SA igual... Jailton, eu vou tirar esse negócio de criação. Eu vou deixar só assim. Então, o nosso programa está mais ou menos assim. Criamos uma variável A, Manuel, uma variável Jailton. Aí, como é que eu posso imprimir esses valores? Quando eu coloco esse comando cifrão A, então vai imprimir o valor Manuel. Se eu colocar cifrão e entre chaves um outro valor, que é o valor dessa variável, então vai imprimir o valor Jailton, que é justamente esse valor que foi criado na variável da variável. Ou eu ainda poderia imprimir cifrão Manuel. Quando eu imprimo cifrão Manuel, é a mesma coisa que se eu imprimir cifrão entre chave e cifrão. Ou seja, eu estou pegando o valor da segunda variável, da variável que foi criada. Então, como é que eu imprimo o valor da variável que foi criada? Ou eu coloco o nome que foi referenciado aqui, ou eu coloco, entre aspas, o nome da variável, que foi o nosso caso aqui. Ó. Quando eu quis juntar os dois, eu coloquei variável A e coloquei variável A, cifrão Manuel. Então, veja como se cria variáveis dinamicamente. Então, isso é um conceito que parece um pouco confuso, mas que você possa estudar esse conceito e entender isso aí, tá? Então, aqui a gente termina o nosso conceito de variáveis. Considerando que variáveis é uma coisa que a gente vai estar utilizando todo o tempo, a gente vai ter, durante o estudo, vários outros tipos de variáveis, algumas variáveis já pré-definidas e muitas outras coisas mais. Existe também o conceito de variáveis externas ao PHP, que justamente vem acoplado ao conceito de formulários, que é o método get e variável do tipo post. Mas isso nós vamos estudar quando nós estivermos estudando formulário. Se você tiver pressa, então, de entender esse conceito de get e de post, então você pode agora passar lá para o conceito de formulários para que você possa fixar esse valor. Não vou colocar aqui porque fica um pouco distante, né? E aí a gente vai ter que estudar o formulário em toda a sua magnitude. Então, espero então você na próxima aula, que nós vamos trabalhar vamos falar a respeito de constantes. Então, até a próxima aula.